Cultura, etnocentrismo e relativismo cultural. Etnocentrismo. A violência simbólica é um fenômeno em que uma cultura que difere de um padrão denominante é inferiorizada, levando a conflitos interculturais. Essa forma de violência histórica não se manifesta apenas fisicamente, mas também de maneira dissimulada, por meio do que Pierre Bourdieu chama de violência simbólica. Nesse contexto, ocorre uma redução da cultura a estereótipos negativos, que são utilizados como justificativa para excluir ou marginalizar essas culturas. A violência simbólica é uma forma de opressão cultural que pode perpetuar desigualdades e aprofundar as divisões sociais. Relativismo cultural é uma abordagem que busca entender os valores culturais de uma sociedade a partir dos padrões vigentes, valoriza a diversidade cultural sem julgamentos pré-concebidos. Essa perspectiva reconhece que não existe uma verdade absoluta e que qualquer análise cultural feita pelo viés do relativismo é feita dentro do contexto da própria cultura. Essa abordagem busca promover uma maior compreensão e aceitação das diferenças culturais, visando alcançar uma maior harmonia intercultural. Ao reconhecer a validade e riqueza de diferentes expressões culturais, é possível construir pontes de diálogo e cooperação entre diferentes grupos sociais, evitando assim conflitos baseados em estereótipos e preconceitos. Contexto histórico do etnocentrismo. Época dos descobrimentos. Durante a história, houve casos em que o saber de inferiorização foi fundamentado em uma abordagem teológica. Os europeus, em particular, exaltaram a supremacia da religião cristã e se consideravam responsáveis por fundir a fé do império. Essa perspectiva teológica foi usada como uma justificativa para a denominação cultural, social e política sobre outras culturas e povos considerados diferentes. A ideia de superioridade religiosa se tornou uma base para a imposição de valores, crenças e práticas europeias, enquanto outras culturas eram subjugadas e consideradas inferiores. Essa abordagem teológica contribuiu para a perpetuação da violência simbólica e para a marginalização de diferentes culturas ao longo da história. Classificaram os povos encontrados no país americano como selvagens, violentos e monstruosos, e realizavam missões de catequização, justificadas como uma forma de liberação do poder de Satanás. Na verdade, isso era uma forma de extirpar os cultos e costumes dessas pessoas e muitas vezes resultavam em massacres e escravização. Século das Luzes. Triunfo da ciência e racionalismo. Inferiorização de pessoas que se atrasavam em relação à civilização ocidental. A burguesia europeia praticava opressão política, exploração, pilhagem econômica e destruição cultural em outros continentes. Governo nazista. Baseado no racismo, que, embora formulado com pretensões científicas, não passava de uma ideologia de supremacia da raça branca. Denominou até a mentalidade de filósofos e teólogos europeus como Martin Heidegger e Carl Schmitt. Evolucionismo cultural. Hierarquia de desenvolvimento cultural considerando países europeus e os Estados Unidos como sociedade mais avançada que outras. Essa perspectiva reflete um viés etnocêntrico, uma vez que os padrões e valores culturais das sociedades ocidentais são tomados por superiores. Não consideram a diversidade de culturas. Algumas são bárbaras e precisam de uma tutela dos países ocidentais para poderem se desenvolver. Críticas ao relativismo cultural. Relativismo ilimitado. A suposição que todas as crenças e opiniões são igualmente válidas pode resultar na perda da capacidade de avaliação crítica e minar discussões sobre questões morais e éticas. Limites da tolerância. Algumas práticas culturais podem entrar em conflito com os direitos humanos universais, como a igualdade de gênero, a liberdade de expressão e dignidade humana. Porém, ao levar o relativismo cultural ao pé da letra, considera-se uma aceitação de práticas culturais injustas e opressivas. Perda do dinamismo. A busca por uma identidade definida pode resultar na generalização e redução de uma cultura a características simplificadas e fixas.
Isso pode levar a uma percepção errônea de que tal cultura é homogênea e imutável, ignorando suas complexidades e mudanças internas que ocorrem dentro de cada cultura. Mídia e estereótipos culturais. A mídia desempenha um papel crucial na formação de opiniões e percepções culturais, mas também pode disseminar estereótipos culturais. Os estereótipos são simplificações e generalização de grupos com base em características superficiais, o que pode levar à discriminação e marginalização. A repetição constante desses estereótipos na mídia, como filmes e programas de TV, reforça as percepções distorcidas e dificulta a compreensão das diferentes culturas. A falta de diversidade na mídia também contribui para essa problemática, quando grupos étnicos minoritários são subrepresentados ou retratados de maneira negativa. Isso perpetua preconceitos e mantém os grupos marginalizados na sociedade. É importante questionar e desafiar essas representações estereotipadas para promover uma compreensão mais justa e inclusiva das culturas. Desafios contemporâneos: imigração e nacionalismo. O etnocentrismo, especialmente quando combinado com o nacionalismo extremo, pode resultar em uma rejeição de imigrantes e políticas discriminatórias. Isso cria tensões sociais e exclusão, muitas vezes acompanhadas de autoritarismo, proibição, expulsões e opressão dos imigrantes. O etnocentrismo também pode levar à criação de inimigos externos, mobilização militar e propaganda política. Em contraste, uma abordagem do relativismo cultural busca integrar e valorizar as culturas de origem dos imigrantes, promovendo a inclusão e concluindo sociedades justas e harmônicas. Essa abordagem reconhece a diversidade cultural, combate a intolerância e a discriminação, e busca a igualdade de oportunidade para todos. Globalização. No contexto de globalização e interação cultural, o etnocentrismo pode gerar conflitos e diminuir a diversidade cultural. Para preservar essa diversidade, é essencial adotar o relativismo cultural, valorizando e respeitando as identidades e tradições de cada grupo. O relativismo cultural reconhece a igualdade e importância de todas as culturas e busca promover a compreensão e a troca entre elas. Ao superar visões de superioridade cultural, possibilita um diálogo intercultural saudável, enriquecendo as sociedades e promovendo a convivência harmônica das diversas culturas na era globalizada. Aqui temos alguns exemplos. O primeiro, o nazismo. Segundo os nazistas, os povos germânicos pertenciam a uma raça pura e superior, chamada raça ariana, e consideravam todas as outras raças inferiores. Com base nesse pensamento, exterminaram milhões de judeus e outras etnias. O terror genocida, conhecido como Holocausto. Hitler ganhou o apoio da população alemã, atribuindo aos judeus a culpa da situação precária em que a Alemanha se encontrava no final da Primeira Guerra Mundial. Exemplo 2. Israel e Palestina. É um dos conflitos de mais longa duração da história da humanidade, entendendo-se desde a década de 1940. Ambas as partes reivindicam direitos históricos e conexões profundas com a mesma região geográfica. Cada lado tem uma identidade étnica, cultura e religiosa, com raízes históricas e reivindicações territoriais sobre a Terra Santa. Essas reivindicações se tornaram rígidas e inflexíveis, levando ao desrespeito mútuo, à falta de compreensão e à incapacidade de encontrar soluções pacíficas. Cada lado pode considerar sua própria perspectiva como a única válida e superior, enquanto desvaloriza ou nega a legitimidade das perspectivas e aspirações do outro. Isso leva à desumanização do outro, alimentando estereótipos negativos e hostilidade, o que agrava ainda mais o conflito. Por último, conflito na Birmânia, Myanmar. O país Myanmar é habitado por uma variedade de grupos étnicos, como os birmaneses, os karens, os yorugás, os chans, entre outros. O grupo denominante, os birmaneses, consideram sua própria cultura, língua e religião superiores e tem sido acusado de discriminação e marginalizar as minorias étnicas, principalmente os rohingyas. O governo birmanês nega direitos políticos, sociais e econômicos, além de tentar impor esses valores normas culturais e religiosas sobre os outros grupos étnicos.